sabia o que a gente queria, que tipo de linguagem a gente falava, o que a gente comunicava, a gente ainda tinha uma coisa de... A gente reprovava às vezes cena falando assim, cara, eu não tô vendo humor nisso aqui. Até entendi, mas não tem humor, não vou aprovar. E hoje, a gente já conhece o jeito de cada um falar, a gente já sabe o público que essa pessoa tem. Então, às vezes eu mando uma cena que o Barros pode até não se identificar, mas ele fala, mano, não é meu tipo de humor, mas eu sei que você vai fazer do seu jeito, vai rolar e manda bala, sabe? Então hoje tá uma coisa mais assim, não ferindo nossos valores. Então, tipo assim, se tiver uma cena que ela tem alguma conotação preconceituosa, a gente fala, não, cara, isso aqui isso aqui não tem nada a ver, não vamos fazer e tal. E aí, isso foi durante muito tempo no começo do canal, tinha isso, e depois a gente foi se entendendo e tal, é o que eu falei, o índice de reprovação é baixo. Mas, por exemplo, no espetáculo, a cena, vocês viram ontem, aquela do hétero em desconstrução? Sim. Eu escrevi aquele roteiro. Cara, os meninos tinham muita dificuldade de aprovar, porque a crítica ali, ela tem camadas, né? Você faz uma crítica dos caras que se aproveitam de um discurso empoderado da esquerda ali pra ficar naquele meio, mas na verdade eles são uns puta de uns machistas. Só que pra gente explicitar isso, tem uma porrada de piada machista, homofóbica e tudo mais, e que as pessoas riem. Porque são piadas, né? Só que conforme você vai entendendo, tem as pessoas que riem meio constrangidas e vão entendendo e falam, cara, isso é uma crítica a pessoas que sequestram essa pauta pra se dar bem, né? O cara finge que ele é o desconstruidão, quando às vezes fala, pô, o cara é puta, que é o que a mulherada chama do esquerdomacho. Sim. São esses caras, né? Então a crítica tá ali, mas os meninos ficavam com receio. Ai, será que vão entender? Esses dias mesmo, o Cris falou, ó, vai uma ONG assistir o espetáculo no tal dia, uma ONG, acho que tinha alguma questão LGBT, o Larran já falou, ai meu Deus, a cena do hétero. E cara, a gente fez essa peça acho que foi em Itabira ou Ipatinga, em Minas Gerais. Cara, acabou o espetáculo, veio um trans falar com a gente, falar, cara, eu amei o espetáculo, eu amei a cena do hétero em desconstrução. É sobre isso, é muito legal, vocês já estão num outro lugar, a crítica de vocês já tá em outro lugar e tal. Cara, pra gente aquilo foi um baita carimbo, é isso. Claro. Era isso que a gente precisava ouvir. Porque realmente, por mais que na minha cabeça... Isso é meio foda de quem tá criando, né? Por mais que na minha cabeça eu falo, não, mas a minha crítica tá muito clara. Então eu ficava defendendo pros meninos. Eu falava, cara, mas olha só, a gente tá colocando esses caras, olha o estereótipo deles. Um tem o cabelo descolado, né? Eles fazem pilates, eles são todos... a academia é muito falocêntrico, né? Trazem tudo que eles criticam do universo machista, mas na primeira oportunidade eles fazem piada. E ao mesmo tempo eu falei, isso é um pouco a gente. Falei, nós somos homens héteros, brancos de outra geração, que por mais que a gente tá tentando entender como é que é o mundo hoje, é óbvio que a gente uma hora se pega e fala, puta, mano, esse comentário foi meio... Então tem uma lente de aumento, tudo a gente coloca um pouco da gente também ali. Mas óbvio que a gente se inspira mais em alguns amigos que a gente conhece e fala, esse aí vem com esse discursinho, mas eu sei bem o passado dele, sabe? Tem isso. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente tá falando sobre o universo dela, né, no caso um trans ali, e ele dá a prova, você fala, pô, missão cumprida. E Will, tu acha que em algumas praças, com toda a polarização que a gente vive no Brasil, não quero também me estender muito, mas só para saber o ponto de vista de quem pensa diferente da gente. De repente alguém que tá sentado ali e acha, pô, é exatamente isso, tem que ser assim. Tem, né? Cara, é legal você falar isso, porque é uma consequência também. Tipo, tem gente que a gente fala assim, mas tal pessoa tá rindo, não é da crítica, é da piada. Eu falei, mas eu também não posso controlar o público, cara. Eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu tô criando. Como tá reverberando nele, eu não tenho tanta responsabilidade assim. Porque hoje, você falando de polarização, hoje é impressionante. Acontece um fato no mundo, como a gente hoje tá tão polarizado que até os canais de mídias, eles são enviesados pra cada ideologia, que você pega, sei lá, o Lula e o Trump estão lá na ONU, acontece alguma coisa, você pega uma página de direita, ela coloca uma narrativa totalmente favorável à direita, e o mesmo fato a esquerda coloca favorável à esquerda. Então você fala, cara, quem tá lá na ONU não tem responsabilidade pelo que essas pessoas estão fazendo com a... Então eu, como artista, eu preciso ter consciência do o que eu tô falando. Eu estou falando sobre isso. Como vai reverberar em alguém, eu não consigo ter esse controle. Mas graças a Deus, o índice de pessoas que talvez distorçam o que a gente tá falando, porque o humor tem isso, né? O humor, às vezes, na ironia, se a pessoa não entender, ela for literal, ela não pesca a ironia. Total. Né? Mas eu também não posso, porque dois não pescar a ironia, deixar de me comunicar com 300 que falaram, cara, eu entendi sua mensagem, né? E também tem aqueles que a real vai bater depois, né? E isso, também tem isso. Né? Tá ali naquela emoção do espetáculo. Poxa, a gente vai ter que terminar, né? Vamos mais cincão aí. Mais cincão? Manda mais uma pergunta aí. Tá, quem que ligou pro Wagner Moura pra ele fazer aquela sketch maravilhosa? Tem nome daquele personagem do De Barros, aquele traficante? Lá
Eu acho que tem, porque eu chamo, eu Como é que falo, é? eu chamo ele. Não, Mário Adóvia. Mário Adóvia. Que na verdade Adóvia é uma brincadeira viado ao contrário, porque ele é um traficante e o ator quando corta, ele é super... Ah, pô, Wagner é luz, né? Isso, Wagner é luz, Wagner é luz. olho no olho. Aí encostou aqui. Tá, e quem ligou pro Wagner? Cara, o agora? Larran acho que fez aquela menina. Eu falei, o Larran fez muita coisa na Globo, ele fez JK com ele. Então, ele ligou pra ele. Cara, a gente ficou muito feliz, porque a gente foi assim, o Barros escreveu essa sketch, e aí o Larran falou, cara, ia ser muito foda se o Wagner Moura participasse. A gente falou, mano, eu conheço ele. Aí, na época, ninguém tinha participado do nosso canal, nem nada, tal. A gente falou, mas ele não vai. Mano, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu já saí com o Wagner, eu já trabalhei com ele e tal. Já tomaram um gelo junto? Já, tipo... E ele é um cara muito acessível, assim, tal. Só que, assim, ele é muito acessível, mas ele é o Wagner Moura, ele tem uma agenda maluca. Ele tava, na época, produzindo o filme do Marighella, tinha acabado de gravar Narcos, indicado ao Globo de Ouro. Então a gente falou, mano, pra você ter uma noção, ele tava na O2, que é uma baita produtora de cinema lá em São Paulo, que produziu o Marighella. A gente foi até ele, aquela cena é gravada no banheiro da O2, ele tava fazendo teste de elenco, ele parou, a gente combinou com ele, ó, chega que tá o horário. Ele parou, ele foi lá, gravou com a gente, voltou e a gente foi embora. Então foi nessa correria, mas ele foi muito legal e ficou bom pra caramba aquele episódio. Se preparando pra interpretar Alcione, né? Exato. Pô, se preparando, né? Pô, ali foi um treino vocal, né? Exato. Não foi nem de unhas, né? Que maravilha. Pô, Will, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente, de papo verdade. Maravilhoso, a gente tinha que fazer 2, 3 horas, mas a gente tá muito contente com a tua presença aqui, né, para nossa audiência, a gente contar um pouco da história da Embrulha, contar um pouco da tua história, né, tu fez aí mais de 25 peças, muitas séries, HBO, e Multishow, e SBT, cara, coisa pra caramba. Sim. Dá tempo de mais uma aqui pra... Pode falar. Né, mais uma aqui pra fechar. Aquela sketch que vocês fizeram onde vai reduzindo o corpo da pessoa... Qual que é essa? Lembra aquelas sketches que vocês vão se reduzindo e a pessoa fica praticamente só com a cabeça, assim, né? Do Ocean Fantasy, do Parque Aquático? Aquilo ali é quase... Cara, aquilo ali é uma produção incrível, né? É do Parque Aquático. Quanto tempo levou aquele negócio ali? Faz tempo? Acho que faz 5 ou 6 anos, não, talvez. Aquela lá tem uns 8, cara. Mais, né? Aquela é do Parque Aquático, que são os tratadores de animais, não é? É tua sketch isso? É tua sketch aquela? Não, é do Barros. É do Barros que eu aquela. apareço minha cabeça num Exatamente, balde. num balde. A gente gravou na casa de um amigo meu, lá na Serra da Cantareira, lá em São Paulo, Mariporã. E... Não, cara, a gente gravou em um dia, cara, ali. A coisa do balde, a gente colocou um chroma key ali. Eu acho que quem faz de elenco, a Maria Paula faz também, a atriz, minha esposa, que ela não tem um braço, né? O Larran não tem os 2 braços, aí o Barros não tem... Não, ali é tudo trabalho de ator ali. O único que é mais fácil era o meu, que como eu não tinha como cortar meu corpo, a gente botou um chroma em volta do balde e eu ficava dando texto ali. Porra, essa sketch é É engraçadíssima. boa, é uma boa crítica, eu gosto dela. E uma pra fechar do Embrulha Sem Roteiro. Cara, o Fagundes, cara, foi um acontecimento, assim. Vocês levaram o Fagundes, ele não vai em quase lugar nenhum. Significa que ali ele tá dando uma chancela, tipo, gente, assistam isso aqui, esses atores realmente são incríveis. Como é que foi pra levar o Fagundes lá? Cara, foi muito legal o Embrulha Sem Roteiro, porque é legal a gente falar dele, porque você tem um podcast, geralmente o público gosta de podcast quando assiste. Desde o primeiro episódio, a gente reparou que a gente falou, acho que a gente tem um mínimo de credibilidade. Porque no começo, as pessoas ficavam meio assim, pô, esses caras são comediantes. Achava que, sei lá, ia ser meio pânico, que a pessoa ia chegar e a gente ia jogar um gel na cabeça dela e tal. E depois eles entenderam, não, são atores, querem bater um papo e tal. Mas, porra, nossa primeira leva de episódio já foi o Milen Cortaz, o Paulinho Vilhena, aí veio Zélia Duncan, Nani People, Robson Nunes, Leandro Hassum, veio uma leva muito boa. E aí eu acho que hoje, com esse portfólio bacana, as assessorias já olham, e aí hoje você tá no ar e fala, pô, esse programa é sério, é legal. Então, no caso do Fagundes, a Ilana Kaplan, que é da sua terra, gaúcha, nossa amigona, foi lá e ela fazia uma peça com ele, uma peça fantástica. E aí, quando ele estreou a nova peça, a gente falou, Ilana, fala... Ele já conhecia nosso trabalho e tudo mais, aí ele super topou ir lá. O Fagundes, ele é um cara muito acessível e muito antenado com o tempo moderno. Ele, não à toa, ele é o Antônio Fagundes, cara. Você, além do grande ator que ele é, mas qualquer entrevista que exista do Fagundes, assista. O Fagundes, eu considero ele um artista à frente do tempo dele. Como ele pensa sobre patrocínio, lei de incentivo, como ele se porta, sabendo que ele é o Fagundes. Eu acho ele um cara admirável, respeitável, e me inspiro nele porque eu gosto de artistas que se produzem, que têm a sua história paralela, mas vão trilhando o seu caminho. Acho muito legal isso. E a gente que cresceu vendo No Mundo da Lua sabe
a importância A do Fagundes, né, importância. na nossa infância também, Exato. né? Muito bom. Mundo da Lua e a Viagem, Pô, Dr. Otávio Jordão. Total, né? Irmão, Valeu. valeu, tamo junto.